E aí, pessoal, tudo bem? Vocês gostaram do efeito do meu chroma key aqui, que eu deixei para entreter vocês aqui atrás? Dia 23 de maio, somos mais de 5 milhões de pessoas infectadas. Temos que comemorar todo esse pessoal aqui que se recuperou. É engraçado como no dia 23 de maio de 2020, muita gente parece ainda não ter entendido que não existe empate. É que se você não morrer, você vai se curar. Então, assim, as pessoas falam da quantidade de gente curada como se elas fossem surpresa. Mas, assim, se a gente está falando da letalidade de 2%, vai ter 98 curados para cada 100 infectados. Muitos de vocês nessa altura já devem ter assistido ou escutado ou visto trechos desse vídeo, ou ter escutado pelo menos o formador de opinião favorito de vocês aí falando sobre ele. Muitos de vocês já têm opinião formada e eu cansei de vídeos de caráter educativo. Eu tô fazendo isso daqui no pico da minha desesperança, em tom de desabafo mesmo, para falar o que eu sinto, porque eu quero que fique registrado nesse canal, porque a gente está vivendo um momento histórico muito importante aí do nosso país. Então, vamos lá, eu não quero mudar a sua opinião. A coisa que mais me deixou... então o que você quer, Fausto? Bom, o que eu quero é dar as minhas impressões a respeito disso e dizer qual seria a reunião ideal. E para falar sobre essa reunião ideal e por que essa daqui é tão triste, eu quero falar sobre experiências de reuniões que eu tive aí ao longo da vida. Eu tenho até algumas experiências de comitês de crise que realmente servem de modelo e que me inspiram e que me entristecem, ainda mais quando eu vejo reuniões como essa. Essa reunião aqui, que foi liberada pelo STF, pelo Celso de Mello, ontem, e que todo mundo parou para assistir porque estava muito curioso, me deixou triste, tão triste quanto o depoimento do Lula lá, quando ele foi falar com o Sérgio Moro, e que para mim estava claro o quanto ele era extremamente hábil para usar aquela oportunidade que ele tinha, em que ele parecia completamente encurralado, para usar de palanque para falar para o público dele. E ele fez isso muito bem. Então, na época do depoimento do Lula, era interessante como você tinha ali alimento para os dois lados, porque vamos lá. Você tinha ainda defensores fervorosos do Lula assistindo aquilo, e você tinha a grande parte da sociedade assistindo e querendo extrair dele ali toda uma confissão de todos os erros que ele tinha cometido, e ao final do depoimento a gente tinha a sociedade dividida entre apoiadores do Lula que tinham percebido que ele tinha ido muito bem, porque ele tinha falado coisas que são muito que confirmam as convicções do petista, e que mostrava o quanto o Sérgio Moro era cruel naquele momento, e do outro lado você tinha um outro público completamente convicto de que o Sérgio Moro tinha mandado muito bem e que o Lula estava mais do que claro que o Lula não passava de um corrupto, e é mesmo, né? Como que vai proteger a imagem daquela pessoa em termos de honestidade e corrupção? Agora, essa reunião de ontem, ela fez exatamente a mesma coisa. A gente está numa sociedade polarizada. A polarização é o problema da nossa sociedade hoje, porque se todo mundo tivesse alinhado, todo mundo estaria se educando no sentido de como se comportar em relação ao vírus. Já que eu preciso realmente trabalhar, já que eu não posso realmente ficar em casa, quando eu for para a rua, como é que eu devo me comportar? Como que esse vírus ele se transmite? Como que a gente pode mitigar o risco? Como que a gente pode manter a distância necessária? E do que adianta manter a distância necessária se você não está tomando o comportamento que você pode tomar para se proteger da melhor forma? Se estivéssemos alinhados, teríamos ficado 3 meses debatendo como nos comportar na sociedade, na impossibilidade de todos ficarem em casa. Como é que a gente protege quem não pode? O discurso ele seria esse, mas não é. Estamos numa sociedade totalmente polarizada, em que a gente fica falando se o vírus é de esquerda ou de direita, se a cloroquina é de esquerda ou de direita, se as covas coletivas elas são de esquerda ou de direita, e fica esse diálogo, esse debate esquizofrênico, doentio que a gente está vendo aí. Na reunião de ontem, as pessoas que são favoráveis ao Bolsonaro, elas saíram convictas de que a reunião foi um sucesso para ele e que o reelegeu. E as pessoas que têm convicções de que o Bolsonaro ele não presta, elas saíram convictas de que realmente ele não tem competência nenhuma para liderar. E aí eu quero tentar esquecer a figura do Bolsonaro
E eu quero escutar a opinião da Alana em relação a o que você precisa num comitê de crise. O que você precisa num comitê de crise e o que é que poderia haver aqui que não houve. Veja, no meu primeiro emprego que eu cheguei a contar para vocês lá, daquela construtora que fazia aquele gasoduto lá no Brasil e Bolívia, de uma obra superfaturada, de uma grana que ia para um cara da Petrobras. Uma vez eu vi o dono dessa empresa tendo uma reunião que se parecia muito com o comitê de crise. E eu nunca escutei tanto palavrão na minha vida, porque escutei todo mundo sendo xingado. Escutei socos na mesa, eu estava presente ali, escutei socos na mesa, gritos, berros. O engenheiro fulano é incompetente, o administrador fulano é incompetente, isso não está certo, vocês são um bando de burro, isso tem que ser feito. E cadê os meus números, e cadê o resultado? E eu não quero culpado, eu quero resolver. E aí essa palavra não fazia efeito. Eu quero resolver, e gritava cada vez mais alto. Chegou uma hora que assim, parecia que o vidro ia estilhaçar na janela de tão alto que estava o berro. E eu saí desolado dessa reunião, afinal de contas eu tinha 16 anos, 18 anos. E veja, depois algumas pessoas me chamaram, porque viram que eu estava bastante transtornado, e a minha visão de um jovem gafanhoto de 18 anos era, meu Deus, que homem poderoso, né? De deixar todo mundo quieto, silenciado e tão oprimido, e fazer com que as pessoas engolissem seco o quanto elas estavam fazendo errado ali. E aí eu lembro do... vou falar o nome da pessoa porque é desnecessário, ele é da Petrobras. Me chamou e uma outra pessoa também, o Juan. Eles disseram, cara, não se deixa bater por isso. Porque ele fala dessa forma porque ele não consegue resolver o assunto. E eu já citei essa reunião em algum outro lugar desse canal aqui, que eu não vou lembrar onde agora. Falou, se ele soubesse como resolver o problema da empresa dele, ele resolveria. Né? Se ele pudesse fazer melhor do que ele fez agora, ele faria. O discurso não era de alguém poderoso pisando em cima de você que está abaixo. O discurso era de uma pessoa descontrolada porque não sabe o que fazer para tomar as rédeas da situação, não sabe como resolver e como organizar uma equipe de maneira que ela funcione. Então estude para que você não se torne um empresário que age desse jeito, porque você está dando tiro nos seus soldados ainda. Que é uma coisa, aliás, que eu, quando eu estou abalado emocionalmente, faço, e quando não estou também. Quando ajo sob pressão, quando trabalho sob pressão. Essa reunião aqui, a primeira coisa que vocês têm que entender, e que eu já falei várias vezes nesse canal, eu falei que eu não ia fazer em tom educativo, que estou eu fazendo. Quando alguém diz alguma coisa, você tem que perguntar por que é que essa pessoa diz o que ela está dizendo, qual é o interesse dela de dizer o que ela está dizendo. Outra coisa que você tem que levar em consideração também são as circunstâncias em que isso é dito. E essa reunião, ela estava sendo gravada e ela claramente foi usada como palanque. Sim. Talvez não inicialmente, mas há um discurso e há uma estratégia sendo seguida aqui, e o Bolsonaro, ele sabe muito bem que ele fala para o público dele, e ele esteve interessado em falar para o público dele durante todo esse tempo. Porque no Brasil, a nossa cultura, capacidade administrativa está intimamente ligada com imposição de poder. De poder, é o quão alto você fala, é o quanto você demonstra força, quando na verdade poderia ser a mais delicada das donzelas aqui, falando em cima de tópicos e cobrando resultados das suas pastas. Mas aqui a gente não tinha uma cobrança de resultados. Os ministros, eles sequer estavam lá para aconselhar alguém. Eles estavam todos para escutar. E assim, na verdade, um comitê de crise não se faz com alguém demandando resultados de maneira abstrata, porque isso era que o chefe lá na reunião fazia. Ele batia na mesa e falava, eu quero isso resolvido. Só que é muito fácil você bater na mesa e falar, eu quero isso resolvido, e querer ser percebido como um bom líder. Você tem que dizer o que é que está sendo feito em relação a isso, e eu preciso de informações em relação a isso. Então cá estamos com o presidente, com todos os ministérios, e os ministérios, eles não têm nada de substancial que eles possam apresentar num plano, já que o que estavam sendo elaboradas aqui eram medidas emergenciais, né, de se tratar com a crise. Nessa hora, o que você espera de uma reunião
de todos os ministérios para falar sobre essa crise tão séria que se abateu sobre o nosso país. É que o ministro da Educação dissesse, olha, nós temos uma pasta que custa X, essa pasta ela vai ter que custar Y, e como os alunos não podem ir para a escola, nós vamos precisar agir desta forma. A minha sugestão é que isso seja feito desse jeito, mas para isso nós precisamos de recursos X, nós temos tais dificuldades, elas precisam ser superadas dessa forma. O presidente, então, ele tem que ver o quão prudente é esse discurso, tentar o aconselhamento e aprovação ou não, validação ou não, ver os documentos e deixar para que eles sejam analisados posteriormente, e falar, entendi a demanda da educação, quais são as demandas do meio ambiente? Meio ambiente patético nessa reunião. Né, o que a gente tem que aproveitar é que o povo está distraído com o Covid para passar boiada. A pessoa que mais precisava ser ouvida aqui, que mais precisava ser apoiada, não foi, porque afinal de contas, se nós estamos falando de uma crise da saúde, todos os outros ministros eles precisam entender como está a saúde, para que eles percebam o que é que eles precisarão, do que é que eles precisarão abrir mão, porque afinal de contas, num comitê de crise, todo mundo sabe que a crise está instaurada, que recursos desaparecerão, que eles terão que fazer sacrifícios para apoiar onde está o vazamento. Então, cada um ali vai ter que abrir mão de boa parte de seus interesses para conseguir socorrer a saúde, que é a parte mais afetada ali. E o que você teve? Você teve falas superficiais do tipo, não, veja bem, eu quero que alguma coisa seja lembrada aí a respeito da segurança para que a população tenha essa percepção. Foi o interesse dessa comissão é zelar pela imagem dessa equipe. Enquanto as medidas do que fazer para lidar com a crise de forma concreta, medidas a serem tomadas de forma concreta, Paulo Guedes, para muitos, dando uma aula de economia, nossa, que bonito ele dizendo dos livros que ele leu, que bonito ele dizendo aquele mesmo discurso positivista de sabemos o caminho, estamos chegando lá, mas em relação a valores? Em que momento você apresentou algum número para que toda essa equipe tivesse de maneira clara a visão do quanto de recurso poderia ser despendido e o quanto isso custaria para o Brasil a curto, médio e longo prazo? E em caso de necessidade maior, que opções você teria ali de financiamento no combate a essa crise e no socorro às grandes e pequenas e médias empresas? Mas não, vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos falar aproveitar que o presidente do Banco do Brasil está aqui e vamos privatizar, precisa privatizar esse negócio. Sim, é do interesse dele fazer isso, mas assim, num comitê de crise. A coisa mais saudável que eu vi aqui, que deveria acontecer num momento que não fosse esse comitê, que não fosse uma reunião para esse fim, é o embate da Damares com o Guedes lá. Porque a Damares ela está ali fazendo frente para uma bancada religiosa muito forte, que tem muito dinheiro, que pode e que tem fortíssimos interesses, que está prestes a encabeçar lá, a colocar uma pessoa no STF. Ela defende e ela representa ali esses interesses com unhas e dentes, e ela demanda, ela mostra o que ela quer o país inteiro andando numa determinada direção. E o Paulo Guedes falando, não, você tem que deixar o bilionário lá ficar bêbado, se drogar e gastar do jeito que ele quiser, você tem que deixar isso acontecer. A postura da Damares, quem diria que a postura da Damares seria mais louvável do que a do próprio Guedes. Não estou colocando e não estou fazendo demérito ao comportamento dele e a brincadeira que ele fez ali. O que eu quero que vocês entendam a respeito da minha perspectiva em relação a essa reunião é que ela foi rala no sentido de debater medidas a serem tomadas. Todo mundo aqui está preocupado com a imagem do governo. O Bolsonaro está desesperado em relação à imagem dele. E aí o que a gente teve? Como resultado, quem assistiu 1h54 de vídeo vai se colocar em dois grupos. Um que teve a certeza absoluta, que ele falou que ele intervém mesmo, que se a filha dele tá falando besteira, ele tem que descobrir antes dela fazer isso. Então assim, você pegar uma analogia de um pai cuidadoso, zeloso pelo bem, pelo futuro da vida dele, para justificar uma coisa que é absurda. Sim, eu intervenho mesmo, vocês têm que aceitar, vocês têm que engolir. Eu vou deixar foder minha família? Então, assim, para quem já tem o seu partido, isso foi mais do que combustível necessário para confirmar as expectativas dele. Enquanto quem está do outro lado está escutando que o Bolsonaro é uma pessoa zelosa pela família. Nessa reunião, a gente não precisa do modelo de bom pai.
A gente precisava escutar que medidas estariam sendo tomadas. Talvez no momento muito breve da chegada do ex-ministro da Saúde, talvez ali fosse complicado para ele ter o que falar por ele ter recém-chegado ali a pasta. Mas temos um problema aqui. Se a gente tem uma reunião emergencial para falar sobre medidas emergenciais para lidar com a crise que se instaura, você tem que dar muito mais voz a quem detém o problema. Então, gente, acabei de chegar e eu vou dizer aqui como é que está a nossa situação. A fala do ministro ela foi sumária. Estamos vendo aí o que a gente precisa fazer e porque a gente precisa passar para a população a segurança de que a gente tem controle do que está acontecendo. O que me deixa triste é que nós, como população brasileira, a nossa indignação deveria ser caralho. Eu não quero a impressão de que vocês têm capacidade de lidar com o problema, eu quero medidas, quero que vocês me mostrem o que vocês vão fazer em relação a essa doença. Agora, como é que a gente pode escutar uma reunião de presidente e de ministros debatendo única e exclusivamente a respeito de como sair bem na foto, como ter a imagem deles bonita, para que não ocorra impeachment, para que ocorra a reeleição, e não debatendo... Eu queria trazer a Marta aqui, porque quando eu dava aula para a Marta, a gente ficava... Quantas vezes a gente não teve aula, e já que a gente estava conversando em inglês, mesmo a gente batia papo, e aí a gente ficava trocando umas figurinhas, porque eu lembrava da minha época de vida corporativa também, daquelas reuniões que duravam horas e não resolviam nada, em que as pessoas ficavam só falando sobre o próprio ego e ficavam falando sobre métricas e metas e tentando demonstrar serviço, tentando fingir que estavam fazendo alguma coisa, tentando demonstrar números que na verdade não tinham, tentando demonstrar extremo controle de alguma coisa que na verdade elas não dominavam bem. Para quê? Para conseguirem não ser mandadas embora, para conseguir manter uma imagem e sobreviver àquela vida selvagem que era a vida corporativa. O quanto isso se assemelha a reuniões de cúpula aí de grandes empresas, onde cada gerente está tentando ganhar mais um mês ali. E quantos direcionamentos empresas deixam de ter no mercado porque a sua direção está preocupada em sobreviver e está preocupada com a própria imagem. Vocês escutaram aqui as pessoas falando de hospitais, de comunicação, de conscientização da população? De tratamento emergencial? Isso daqui foi uma reunião midiática. Agora, ela é prova de uma coisa muito mais séria, que as decisões de verdade, elas estão acontecendo por trás da cortina num lugar que a gente não pode ver. Porque se isso daqui é uma reunião oficial, de medidas a serem tomadas no momento de crise, é porque as decisões de verdade, aquelas que realmente alteram o patch notes lá, que realmente alteram o patch para mostrar como é que o país vai rodar, vai funcionar, elas estão sendo feitas nos bastidores e a gente não está sabendo nem quando o STF força os caras a mostrar o vídeo na íntegra pra gente. A essa altura, se o Bolsonaro presta ou não presta, isso daqui voltou ao mesmo ponto do seu Lula presta ou não presta. A pessoa, para ser política, ela não pode prestar muito, porque ela tem que se vender a um sistema, a um mecanismo que já é corrupto em suas raízes. A pessoa precisa saber sobreviver lá dentro. Então, meu Deus do céu, quando alguém fala assim, político fulano é corrupto, eu não sei como que vocês conseguem se surpreender com isso. Agora, assim, mais do que a corrupção, mais do que todas as barbaridades que as pessoas cometem, eu queria que a sociedade... Meu sonho é que a sociedade começasse a se preocupar com a eficiência dessas reuniões. E o que é extraído delas e que medidas são extraídas delas. 3 meses depois, saio eu para dar uma caminhada aqui, para ir buscar pão de manhã, e o que eu vejo? Eu vejo 4 senhores com a máscara aqui no pescoço, conversando alegremente, numa mesa daquelas de boteco mesmo, muito próximas uma das outras. 3 meses nós tivemos para educar essas pessoas que não tiveram oportunidade de educação, o porquê essa máscara no pescoço não funciona, mesmo sendo eles grandes amigos que confiam muito no outro. Nós desperdiçamos esses 3 meses, primeiro negando o problema, dizendo que ele não existia, depois minimizando o problema, dizendo que era uma gripe muito, muito pequena, e agora a gente está fazendo uma campanha religiosa do placebo que resolve. Então, assim, toda a oportunidade que a gente teve de ter acesso
ao modelo de curva dessa doença nos países que a pegaram antes de nós jogamos no lixo. Nós jogamos no lixo e agora a gente já precisa fazer o luto de grande parte da nossa sociedade aí que vai embora mesmo. Eu não estou falando só da vida das pessoas, do sustento da economia, da fonte de renda dessas pessoas que vai se esvair também. Precisamos fazer o luto delas, já que elas de fato estão perdidas, porque quem deveria estar olhando para o futuro delas não está preocupado com a própria imagem. O que a gente vai fazer para sobreviver a isso? De que maneiras a gente vai se unir para gerar riqueza e conseguir passar por essa tempestade se as pessoas que deveriam estar olhando pelo bem-estar nosso não estão? Como que a gente sobrevive a isso? E o quanto a gente precisa de educação para toda a sociedade, porque a melhor educação para o seu filho vai fazer com que ele morra de solidão e lucidez no mundo que se constrói, no mundo em que as pessoas assistem uma reunião dessas e conseguem achar uma maravilha, porque é assim que se lida com crise. Que crise que foi combatida aqui, me digam? Eu sonho com um país que, diante da crise, também consiga ter opinião crítica em relação a declarações técnicas dadas por ministros e que elas digam, não, realmente eles estão na direção certa. Pode até não ser a melhor, mas eu entendo que isso funcione. Mas esse daqui não. Esse daqui fala coisas que são barbaridades, então na parte técnica ele deve melhorar. E aí, assim, o ideal é que a ideia, a medida, ela fosse debatida, não importa por quem. A não ser que, e quando alguma barbaridade é dita, que a técnica, que a medida, a fala, isso fosse discutido, e não a pessoa. Enquanto nós estivermos debatendo pessoas, a gente não vai conseguir debater coisas e ideias. A gente não consegue falar sobre ideias aqui, porque basicamente a gente está falando sobre pessoas. Bom, eu estou atrasado para o trabalho e eu vou terminar de forma inconclusiva, assim mesmo, porque é assim que eu ando desesperançoso. Perdão por fazer isso daqui, de fazer vocês, meu terapeuta.